Olá, tudo bem? Eu sou a Suleima, do Portal da Transformação. Hoje eu quero trazer a visão sistêmica para falar um pouquinho sobre relacionamentos. Tem muita gente que me pergunta, Suleima, o que será que acontece comigo? Meus relacionamentos não vão para frente. E cada pessoa, ela traz uma problemática. Tem aqueles que não conseguem ter relacionamentos duradouros. Seus relacionamentos não vingam, não vão para frente, são relacionamentos superficiais. Tem aquelas pessoas que têm relacionamentos conturbados, abusivos, e esses relacionamentos duram uma eternidade e normalmente, algumas vezes não acontece em casamento, não acontece união, mas também tem os casos com relacionamentos abusivos que as pessoas se unem, mas há uma dificuldade muito grande em se separar. Tem outros casos de relacionamentos com pessoas indisponíveis. Então, eu me relaciono com alguém que já é comprometido, e todos os meus relacionamentos eu termino com um, encontro outro e tem essa mesma condição, as pessoas estão indisponíveis. E às vezes não é nem indisponível estar se relacionando com outra pessoa, é uma indisponibilidade também emocional. Bom, para cada caso, né, como eu digo sempre, cada caso é um caso, mas eu vou trazer aqui algumas questões na visão sistêmica e trazer alguns exemplos do que pode ser. E eu gosto sempre de lembrar que na constelação, cada caso precisa ter um olhar direcionado para você, para o seu caso, para o seu campo familiar. Nenhum é igual ao outro. Eu gosto de trazer exemplos, porque muitas pessoas podem se enxergar e enxergar que essa também pode ser a sua questão. Mas, normalmente, as questões são muito individuais de cada sistema familiar. E eu vou começar falando de uma moça que ela tinha relacionamentos até saudáveis, né? Os relacionamentos dela eram com pessoas bacanas, mas não resultavam em casamento, por um medo dela. Então, os relacionamentos eram com pessoas legais, mas quando estava indo para um relacionamento mais sério, que ia resultar num casamento, ou ela ou ele terminavam, tá? Então pode ser tanto ela quanto ele. Então o término pode acontecer tanto por conta dela ou por conta dele. A gente chama de lealdade familiar. Uma das leis sistêmicas é o pertencimento. E é uma lei muito forte. Nós, seres humanos, para pertencermos àquele clã, nós acabamos seguindo os comportamentos daquela família, né? Então, para pertencer, a gente acaba seguindo de maneira inconsciente aqueles comportamentos. No caso dela, havia uma história de uma, se não me engano, tataravó, né? Então, era um antepassado que ela nem teve contato. Mas havia uma história na família e que em algum momento da vida dela, seja na infância, ela teve contato com essa história. No caso dela, ela se lembrava de ter esse contato com a história, mas não se lembrava quando ela teve contato. Essa tataravó, ela vivia numa região indígena que foi colonizada. E os colonizadores pegaram algumas índias para casar. E essa tataravó foi pega à força. Ela foi obrigada a casar com um desses colonizadores. Ela não queria, ela foi pega à força mesmo, tá? Literalmente à força. A história tem até alguns outros detalhes que eu não quero expor aqui. Então, essa foi uma história que marcou muito a família. E dessa geração em diante, todas as mulheres não tinham relacionamentos felizes com seus cônjuges. Eram relacionamentos difíceis entre homem e mulher. Então, tinha muita questão, muitos problemas em todas as gerações, inclusive com a mãe dessa cliente, com a mãe dela, né? O relacionamento com o pai não era um relacionamento feliz, saudável. Bom, qual era a questão dessa cliente? Por lealdade familiar, ela seguia essas mulheres. Então, de forma inconsciente, o casamento para ela não traria alegria, não traria felicidade, não era algo bom. E a gente chama isso de amor cego ou amor que adoece. Para pertencer a essa família, a esse sistema, eu sigo a minha tataravó,
por amor a ela, por todas as dificuldades que ela teve lá atrás, eu digo não para os homens. E muita gente me pergunta, e aí, Suleima, depois da constelação, teve final feliz? Então, eu vou mostrar para vocês que é preciso fazer um movimento. Então, essa cliente, ela está aqui na frente, aqui tem os pais, os avós, bisavós e tataravós. Então, ela olha para trás, para uma tataravó que está aqui, né? Seja por parte, aqui no caso era por parte de mãe, tá? Então, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela segue essa avó, né? Com um amor cego. Então, ela precisa fazer um movimento de olhar para a dor da avó, né? De olhar para essa tataravó, né? Olhar para essa dor, incluir essa dor, incluir essa história na alma dela. Então, ela precisa aceitar que foi assim, sem querer salvar a avó, porque tudo já aconteceu, tudo já foi como tinha que ser, e não querer ficar com essa dor da avó, né? Então, esse movimento precisa acontecer. Ela precisa estar disposta a olhar para essa história e querer seguir em frente, querer fazer diferente de todo o seu sistema e sentindo na alma que ela ainda pertence, que ela ainda faz parte. Eu honro a sua história, eu honro tudo que você passou, mas me permita fazer um pouco diferente, vovó. Não melhor, apenas diferente. Ela precisa sentir que ela está liberada para ter um relacionamento feliz. Ela precisa sentir que ela pode fazer diferente de todas as gerações e ainda assim pertencer. Bom, então esse foi um exemplo com a questão relacionamento, em que atuava a lei do pertencimento. Para pertencer, ela era leal a todas as gerações anteriores e mostrava, através de um amor cego, eu costumo dizer que a constelação familiar ela é uma terapia do amor, porque às vezes a gente expressa amor de uma maneira que adoece, de uma maneira que não faz bem para a nossa vida, mas no nosso íntimo, no nosso inconsciente, a gente está expressando amor aos nossos antepassados. Então ela conseguiu olhar através da constelação para essa lealdade. E tomando consciência disso, ela pode fazer diferente, ela pode escolher fazer diferente. Então esse foi apenas um exemplo de uma questão de relacionamento em que atuava a lei do pertencimento. No próximo vídeo eu vou trazer mais um exemplo, também com a questão de relacionamento. E se você gostou desse tema, me ajuda a difundir a mensagem da constelação familiar, curtindo, comentando e também compartilhando esse vídeo. Até o próximo!